el temor? Porque el temor lleva en sí castigo. ¿De dónde? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ama también a su hermano. Vamos a orar una vez más. Gracias, Señor, por tu palabra. Y ahora ayúdanos a poner la atención en este sermón y pedimos que por tu gracia y por tu Espíritu, el Señor mismo aplique su palabra a nuestro corazón en esta mañana. Transfórmanos y moldea-nos por tu palabra para a glória de tu santo nome. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, creo que nosotros estamos conscientes de que vivimos en un mundo cada vez más polarizado, donde las redes sociales amplifican nuestras diferencias y donde la desconfianza parece crecer día a día. Y el mensaje de Juan sobre el amor divino resuena con una urgencia renovada para nosotros. Hoy, al igual que los tiempos del apóstol, enfrentamos divisiones profundas, iglesias fragmentadas por interpretaciones teológicas, comunidades cristianas separadas por posturas políticas y creyentes que luchan por mantener su testimonio en medio de una cultura que frecuentemente malinterpreta y distorsiona el mensaje del Evangelio. En esta era digital, donde podemos conectarnos instantaneamente con personas de todo el mundo, pero paradójicamente experimentamos mayor soledad. Juan nos recuerda em suas palavras uma verdade fundamental para esse mundo conectado, para esse mundo polarizado e fragmentado. O amor não é um simples emoji que enviamos, nem um me gusta que damos, sino a essência mesma de Deus manifestada em carne e ossos através de Jesucristo. Esse passagem que exploraremos hoje é como um oásis espiritual no deserto da superficialidade contemporânea que nos encontramos. Juan não nos oferece um amor de hashtag ou de frases bonitas para Instagram, sino um amor que transforma realidades, que cruza fronteiras invisíveis e que tem o poder de sanar as heridas mais profundas de nossa sociedade fragmentada. E vamos a examinar este passagem em 3 pontos. Primeiro, vamos a ver o origen divino do amor. Vamos a pensar en este ponto, en los versos 7 hasta 10. El segundo ponto, compreenderemos como este amor deve manifestar-se entre nós como comunidade de fé. Aí vamos a ver os versículos de 11 hasta 16. E o terceiro ponto, vamos a explorar os frutos transformadores que produz o amor maduro em nossas vidas. E aí vamos mirar os versículos de 17 hasta 21. Veamos o primeiro ponto. O versículo 7, Juan empieza dizendo: amados, amémonos unos a outros, porque el amor es de Dios, e todo aquele que ama es nacido de Dios e conoce
a Deus. Fíjense como Juan chama seus leitores, amados. Eu tenho repetido aqui domingo tras domingo que esse expressa o coração pastoral de Juan por seus leitores. Pero com essa palavra também, Juan lhes está recordando que já são amados de Deus. E este é o ponto de partida de Juan. Amamos porque primeiro hemos sido amados por Deus. E quando Juan nos disse que o amor é de Deus, Juan está usando uma expressão em grego que indica origem ou procedência. É como dizer, el agua viene del manantial. El amor auténtico tiene su fuente en Dios mismo. Incluso quando vemos actos de amor genuíno em pessoas que não conhecem a Deus, estão reflejando, sem saberlo, algo del caráter divino, porque Deus é a fonte de todo amor verdadeiro. Eu me recuerdo que em uma classe, um hermano que estava com nós, hablando de la imagen de Dios en nosotros, dijo que no cree que el hombre lleva la imagen de Dios cuando mira al mundo y ve tanta maldad. Y yo le ayudaba a considerar que, aunque el mundo está marcado por el pecado, nosotros, la Biblia nos dice en momento alguno que nosotros perdimos completamente a imagem de Deus em nós. A imagem de Deus em nós está distorsionada por el pecado, pero aunque em pecado, reflejamos muitas vezes a bondade de Deus, reflejamos o amor de Deus, aunque não conhecemos a Deus, aunque aquele que vive en el pecado todavia, que não conhece a Deus, não tem consciência de que estão reflejando o caráter de Deus através de seu amor e de sua bondade. E Juan continua estabelecendo uma conexão entre amar e conhecer a Deus. E no verso 7 diz: todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E a palavra, o verbo conhecer aqui implica uma relação personal, não somente alguém que tem uma informação acerca de Deus, pero a palavra em el original griego implica uma relação personal com Deus. É como a diferença entre saber dados sobre uma pessoa e realmente conhecê-lo como amigo. E Juan nos está dizendo que amar é evidência de haver nascido espiritualmente e de ter uma relação viva com Deus. O apóstolo Paulo habla em Efésios que nós estávamos muertos em nossos delitos e pecados. Então, quando Juan trata de estabelecer essa conexão em amar e conhecer a Deus, consideramos que Juan está tratando de evidenciar ou de mostrar que esse amor é evidência de haver nascido espiritualmente e de ter uma relação viva com Deus. E no verso 8, Juan apresenta o contraste. Juan vai dizer: el que não ama não ha conhecido a Deus, porque Deus é amor. E aqui encontramos uma das declarações mais profundas de toda a Bíblia. Deus é amor. Não somente diz que Deus ama, sino que Deus é amor em sua natureza essencial. Deus é amor.
Irmãos, isto é importante, porque quando decimos que Deus é amor, não estamos reduzindo a Deus a um sentimento humano. Juan aqui está reconhecendo que o amor sacrificial, desinteressado e fiel, que a Bíblia chama de ágape, flui da essência mesma de Deus, de seu ser. Deus é amor. E este amor não começou quando nós aparecemos na história. Esse amor é eterno, como Deus mesmo. Deus se relacionava com o Hijo e com o Espírito em uma relação intratrinitária, onde já existia este amor. Deus é amor. Los versos de número 9 e 10, Juan passa a falar de la natureza de Deus, a mostrar-nos como esse amor se hizo visível em la história. Versículos 9 e 10. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios no se quedó como una idea abstracta. El amor de Dios se manifestó concretamente cuando Jesús vino al mundo. Y Juan describe a Jesús como el Hijo unigénito, enfatizando su relación única con el Padre. Jesús no es simplemente uno entre muchos hijos. Nosotros somos hijos de Dios, pero la diferencia es que Jesús es de la misma naturaleza de Dios. Por eso, unigénito, Hijo de Dios. Y por lo tanto, tienen una relación única con el Padre. Esto hace el sacrificio de Cristo aún más asombroso. Dios no envió un mensajero cualquiera, sino que envió a su propio Hijo, lo más precioso que Él tenía. ¿Y para qué Dios envió a su Hijo? El texto es muy claro, para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. La vida que Juan menciona aquí no es simplemente la existencia física, sino vida espiritual y eterna. Estábamos muertos espiritualmente, destinados al infierno a causa del pecado. Pero el amor de Dios se manifestó para darnos vida verdadeira, para darnos vida eterna. El verso 10, Juan profundiza en ese amor divino. Juan dice, en eso consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestro pecado. Y aquí, hermanos, Juan estabelece un contraste crucial, un contraste fundamental. La iniciativa del amor no fue nuestra, sino de Dios. Su amor vino primero, antes que cualquier respuesta nuestra. Y la palabra que Juan usa para mostrar la profundidad de ese amor, del sacrificio de Cristo, está en la palabra propiciación, que tiene raíces en el Antiguo Testamento, específicamente en el sistema sacrificial que vemos allá.
e se refere a um sacrifício que satisfaz a justiça divina frente ao pecado. Alguns preferem suavizar esse conceito hoje em dia, pero a verdade é que a cruz de Cristo satisfizo tanto o amor como a justiça de Deus. Deus não simplesmente ignorou nosso pecado em seu amor. Cristo não simplesmente ignorou nosso pecado, em seu amor proporcionou o sacrifício que sua justiça requeria. Este primeiro ponto estabelece, então, para nós o fundamento de todo o que sigue. Todo o demais que vamos a ver nesse sermão se fundamenta nesse primeiro ponto. O amor tem sua origem em Deus, flui de sua natureza mesma e se ha manifestado historicamente no sacrifício de Cristo em la cruz del Calvário. E não podemos entender o amor cristiano sem entender sua origem, sua fonte. E agora veamos como esse amor divino deve manifestar-se em nós. E o segundo ponto trata justamente da manifestação do amor entre os crentes, entre nós aqui. E Juan começa essa secção com uma conclusão lógica. Mire outra vez o verso 11. Amados, se Deus nos ha amado assim, devemos também nós amar-nos uns a outros. E a palavra que Juan utiliza no verso 11, si, Juan não la utiliza para expressar dúvida, sino para expressar certeza. Ou seja, é como se Juan estivesse dizendo, já que Deus nos ha amado assim, então viene a resposta. Devemos também nós amar-nos uns a outros. Indica aqui uma obrigação moral que surge naturalmente do amor que hemos recebido da parte de Deus, Não é uma sugerência, não é uma condição para que pensemos ou em meio a o desafio de amar, elegimos um a outro. Não é uma opção, não é para elegir a quem amar, é uma obrigação. Aqui requer uma resposta de parte do crente. Assim como Deus nos ha amado, devemos amar uns a outros. E no verso 12, Juan introduz uma ideia que para mim é fascinante. Nadie ha visto jamais a Deus. Se nós amamos uns a outros, Deus permanece em nós e seu amor se ha perfeccionado em nós. Primeiro, Juan afirma algo que todos sabemos. Nadie ha visto a Deus diretamente. Deus é invisível, Deus é espírito. E nós não podemos ver a Deus. Pero, imediatamente, Juan oferece a solução a esta realidade de que Deus é espírito, de que não podemos ver a Deus. E Juan vai dizer, se nos amamos uns a outros, Deus permanece em nós. E aqui está a verdade assombrosa. Aunque Deus é invisível, se hace visível através do amor entre seus filhos. Quando nós, como creyentes, nos amamos uns a outros, com o amor que vem de Deus, estamos fazendo visível a esse Deus que é Espírito. Quando reflejamos o amor de Deus,
as pessoas podem mirar a nós e ver Cristo através de nós. A frase "su amor se ha perfeccionado em nós" sugere que o amor de Deus alcança seu propósito quando flui através de nós hacia os demais. Deus não nos deu seu amor para que guardemos como um tesouro privado, sino para que lo compartamos. E o amor se perfecciona. Nós vamos crescendo espiritualmente e Deus vai trabalhando, moldeando nossa vida para que seamos parecidos com Cristo. E o amor se perfecciona, ou seja, alcança seu objetivo quando passa de nós a outros. En el verso 13, Juan introduce aqui a pessoa do Espírito Santo. Juan vai a dizer: en esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espírito. El Espírito Santo es la evidencia permanente de la presencia de Dios y la garantía de nuestra unión con él. Es el Espírito Santo que nos capacita a amar como Deus ama. Porque por nós mesmos não poderíamos fazê-lo. Temos nossas limitações, pero o Espírito que habita em nós nos capacita a produzir o fruto que é o amor. Em los versos 14 e 15, Juan passa a conectar agora o amor com a fé. Mira, al princípio Juan, en el punto 1, conecta el amor con el hecho de conocer a Dios. Ahora Juan conecta el amor con la fe correcta. El verso 14 dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Deus permanece em ele e ele em Deus. Aqui Juan estabelece essa conexão vital entre o amor e a doutrina correta. Irmão, este ponto é fundamental e necessitamos compreendê-lo bem. O amor cristiano não é um sentimento vago, desconectado de la verdade. Lo que Juan trata de fazer aqui é mostrar-nos que o amor está fundamentado em la confissão de que Jesus é o Hijo de Deus enviado como Salvador. O amor está conectado a essa confissão de fé. Essa conexão era tão crucial em tempos de Juan como quando havia maestros falsos que negavam a verdadeira humanidade de Jesus. E sigue sendo crucial para nós hoje. Juan está dizendo que o amor autêntico e a fé correta van de la mano. Não podemos amar verdadeiramente mientras rechazamos a verdade sobre quem é Jesus. Agora, no verso 16, Juan resume esta secção e diz: e nós hemos conocido e creído o amor que Deus tem para com nós. Deus é amor, e el que permanece em amor permanece em Deus e Deus em ele. Mira, aqui Juan apresenta outra vez o verbo conhecer ao lado do verbo creer. Com isso, Juan quer dizer que
conhecer e crer não são duas ações separadas. É conhecer confiando e experimentando. O conhecimento cristiano não é meramente intelectual. Implica confiança e compromisso personal. Implica uma relação íntima com Deus. E Juan quer que seus oyentes ou leitores compreendam que conhecer e crer não estão como ações separadas. E Juan repite a declaração fundamental aqui: Deus é amor. Outra vez, Juan quer ressaltar não somente el origen, pero la essência mesmo de Deus. E Juan hace outra vez essa declaração: Deus é amor, e estabelece uma conexão direta entre permanecer em el amor e permanecer em Deus. Irmãos, a vida cristiana é uma vida de permanência contínua em el amor de Deus, que se manifesta em amor hacia os demais. A vida cristiana poderíamos resumi-la em perseverança. Perseverar nesse amor. Perseverar em la fé hacia Deus. Perseverar em la caminhada cristiana. Pero veamos agora que produz esse amor quando madura em nossa vida. Hemos visto o origen, hemos visto a manifestação do amor entre os creyentes, e agora o último ponto tem que ver com os resultados do amor perfeccionado. Ou seja, que produz esse amor quando madura em nossas vidas. E Juan começa explicando um resultado assombroso de esse amor maduro. E nisto se ha perfeccionado o amor em nós, para que tenhamos confiança em Él en el dia de juízo. Pois como Ele é, assim somos nós neste mundo. A primeira palavra a observar aqui é a palavra confiança, que em grego carga a ideia de liberdade de expressão ou franqueza, sugerindo uma relação sem barreiras para com Deus. E é notável, irmãos, que Juan mencione a confiança nesse contexto do juízo final. O amor maduro não nos hace olvidar que haverá um juízo, sino que nos dá confiança para enfrentá-lo. Eu queria fazer um parênteses aqui para dizer-lhe que é importante o que acabamos de ler neste verso de número 17. Porque hoje em dia há igrejas que estão predicando sobre o amor de Cristo, pero que distorciona este conceito bíblico quando diz que a pessoa pode vir a Cristo e não necessita cambiar-se. Não habla que o amor transforma e que delante de um Deus santo e justo, uno não pode viver, não pode vir a Cristo e seguir metido no pecado. Há muitas igrejas que, bajo a intenção de incluir a todos, dizem: não pode vir porque Deus é amor. E
olvidam-se de que esse amor que estamos falando não nos hace olvidar que haverá um juízo. E haverá um juízo porque Deus é justo. E porque Deus é santo. E porque um preço foi pagado na cruz del Calvário por el pecado. Então, o amor maduro não nos hace olvidar que haverá um juízo, sino que nos dá a confiança para enfrentá-lo. ¿Por quê? Porque como Ele é, assim nós somos neste mundo. Nossa semelhança a Cristo, producida por el amor divino, obrando em nós, é o que nos dá a seguridade delante do juízo. Não é que seamos perfeitos, como Cristo é perfeito, sino que o mesmo amor que caracteriza a Cristo, agora nos caracteriza a nós também. Aunque de maneira todavia imperfeita. Mirem comigo o verso de número 18. Juan vai a dizer que el amor não há temor. En el amor não há temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor leva em si castigo. Aqui Juan empieza a desarrollar a relação entre amor e temor. Dice que el perfecto amor echa fora el temor, porque el temor leva em si castigo, de donde el que teme não ha sido perfeccionado en el amor. A expressão perfeito amor se refere ao amor que ha alcançado sua madurez. Seguimos avançando no processo de santificação. E enquanto seguimos, Deus vai perfeccionando o amor em nós. E aqui Juan então hace esta relação entre o amor e o temor. Habla de que esse perfeito amor se refere ao amor que ha alcançado sua madurez espiritual. Pero Juan também estabelece contraste entre o amor e certo tipo de temor. Juan não está tratando aqui de falar do temor reverente que é apropriado hacia Deus, sino do temor ansioso que leva em si castigo. O temor a Deus principalmente como um juez severo e não como um padre amoroso. E o amor maduro desplaça gradualmente esse tipo de temor, de ver a Deus como um juez severo, permitindo-nos acercar-nos a Deus com a confiança de hijos amados, não com a ansiedade de siervos temerosos. Pero, à medida que o amor é perfeccionado, à medida que vamos alcançando a madurez espiritual, podemos apresentar-nos delante do juízo de Deus, confiados completamente nos méritos de Cristo, sem temer ao juízo, porque sabemos em quem nós nos encontramos. Há uma diferença entre o temor servil, que se basa en el medo al castigo, y el temor filial, que se basa en la reverencia amorosa. Hay una distinción. Juan está diciendo que el amor maduro elimina el primero, mientras profundiza el segundo. El verso 19, Juan oferece a base fundamental de nosso amor.
Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La prioridad del amor divino es crucial. Nuestro amor siempre es una respuesta al amor previo de Dios. No generamos amor por nuestras propias fuerzas. Lo más que hacemos es reflejar el amor que hemos recibido de Dios. Dios siempre toma la iniciativa en relación a nosotros. Es Dios que nos elige, es Dios que nos regenera, que nos dá a condição de crer, de volver a Ele em arrependimento. É Deus que nos ama primeiro. Sempre é a iniciativa de Deus em relação com nós. Os últimos 2 versículos, Juan vai concluir este capítulo com uma aplicação prática contundente. Se alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos ese mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, lo que el apóstolo hace aquí es exponer la hipocresía de decir que amamos a Dios mientras odiamos o aborrecemos a nuestros hermanos. Y la palabra mentiroso aquí es fuerte y directa, mostrando la seriedad con que Juan ve esa inconsistencia. Y el argumento que Juan presenta aquí, mis hermanos, es irrefutable. Se não podemos amar a la persona que vemos, que foi criada à imagem de Deus, como podemos afirmar que amamos a Deus a quem não vemos? La cuenta no se cierra. El verso 21 estabelece que o amor de Deus e o amor ao próximo não são 2 mandamentos separados, sino 2 dimensões do mesmo mandamento. Não podemos cumprir um sem o outro. E esta enseñança refleja as palavras de Jesus sobre os 2 grandes mandamentos que leemos em la liturgia quando leemos Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40. Entonces, vayamos a la conclusión. El mensaje de 1 Juan capítulo 4, de 7 a 21, es a la vez consolador y desafiante para nosotros hoy. Es consolador porque nos asegura que somos amados por Dios con un amor amados por Dios con un amor que tomó la iniciativa, que se manifestó en el sacrificio de Cristo y que nos da la confianza ante el juicio. Y es desafiante porque nos llama a reflejar ese mismo amor en el mundo fragmentado, polarizado, lleno de desconfianza, donde las relaciones auténticas son cada vez más escasas. Esse pasaje nos invita a examinar honestamente nuestra vida. Esse pasaje nos pone en una condición de hacer una autoevaluación. Hermano, isso é muito importante. Principalmente em uma era onde é fácil projetar uma espiritualidade, uma imagem de espiritualidade em redes sociais, onde mostramos uma realidade quando, por el outro lado, estamos lejos de lo que estamos mostrando. Então,
algunas preguntas creo que nos ayudan a pensar en todo esto. La primera es, en una era de polarizaciones, de fragmentación, nuestra vida refleja relaciones reales de amor que hemos recibido de Dios. Experimentamos la libertad del temor que viene del amor maduro o seguimos atrapados en las ansiedades que nuestra cultura alimenta constantemente. Es nuestro amor hacia los demás activo y sacrificial o se queda en declaraciones virtuales sin impacto tangible? Bíblicamente, la verdad siempre produce frutos. Y el principal de estos frutos es el amor. Y como dijo Calvino, es en vano que aquellos que abandonaron a sus vecinos se jacten de amar a Dios. Em um tempo onde podemos desconectar facilmente de quienes pensam diferente de nós, estamos chamados, esse chamado é mais relevante que nunca. Amar a los demás. Pero a boa notícia é que nós estamos chamados a generar esse amor por nossa própria força. O amor que devemos mostrar é o mesmo amor que hemos recebido. Nós lhe amamos a Ele, disse Juan, porque Ele nos amou primeiro. É esse amor que devemos mostrar. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a compreender mais profundamente seu amor e a manifestá-lo mais fielmente em nossas vidas, tanto em nossas interações pessoais como em nossos espaços de convivência. Minha oração é que nossa igreja seja uma comunidade onde o amor maduro eche fora o temor, onde a fé correta se expressa em amor autêntico e onde um mundo fragmentado pode ver o caráter unificador de Deus reflejado em nossas relações. Amém? Amén. Bueno, eu vou invitar o hermano César para esta oração final e vamos a ter agora um tempo para orar por a igreja perseguida, por aqueles hermanos nossos que estão sofrendo bajo a persecução, estão bajo sofrimento intenso, e orar para que em meio do sofrimento eles não se olvidem do amor gracioso de Deus, que fortalece a fé e que sustenta a cada um de eles em estes tempos. César, por favor. E depois eu vou a dar a bendição. Oremos, hermanos. Padre Santo de la Gloria, te damos las gracias porque nos permites en este momento poder elevar nuestras voces de clamor, pidiendo tu protección, pidiendo tu cuidado, pidiendo tu manifestación, preservando, oh Dios, a la iglesia que en lugares del mundo está siendo perseguida. Señor, perseguida como tiempo atrás la iglesia era puesta en los coliseos y soltada indefensa ante los leones. Señor, hoy en día no estamos en coliseos, pero sí somos en otros lugares acribillados por balas, detonados por bombas, acusados falsamente para ser encarcelados.
Señor, la iglesia en otros sitios es puesta bajo la horca, Señor, es desplazada y es puesta a padecer hambre. Oh Señor, pedimos por aquellos hermanos que en sitios donde impera el ateísmo, donde impera el Islam y donde impera también la intolerancia cristiana de otros grupos, que estos hijos tuyos, oh Dios, sean preservados, sean protegidos. Oh Padre, pedimos por ellos, porque no sabemos si en un futuro los perseguidos vamos a ser nosotros mismos. Señor, permite que en nuestras devociones personales también nos acordemos de estos hermanos en Cristo que fielmente profesan su fe y profesan ese amor maduro, aun a pesar de las circunstancias adversas. Oh Padre, gracias porque tú dices en tu palabra que las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra tu iglesia, aun a pesar que podemos ser día tras día, Señor, eliminados, suprimidos en nuestras vidas. Padre, también queremos en este momento agradecer por el año de vida que tú le has permitido a Febe cumplir el día de hoy. Gracias porque hoy ella cumple 10 años que tú le has dado y que en medio de sus familiares y aún en medio nuestro, porque nos permites tenerla en medio nuestro, ella pueda festejar y alegrarse en esa bendición que tú le has dado. También, Señor, agradecer por el empleo, la oportunidad de trabajo que les has dado a Andrés. Mañana inicia actividades laborales. Te pedimos que tú le guardes, te pedimos que tú le des la fuerza, te pedimos que tú le des, oh Dios, la entereza que en medio de su trabajo él dé testimonio de ti. Señor, gracias porque dice tu palabra que el dolor de otros también tiene que ser el dolor nuestro. Y por eso te rogamos por la iglesia perseguida. Pero también ese mismo verso dice que la alegría de unos debe ser también la alegría nuestra. Y te agradecemos por el cumpleaños de Febe y por el empleo que tú le has dado a Andrés. Gracias, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Recibamos la bendición. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, el amor de Dios el Padre y el consuelo del Espíritu Santo sea con todos nosotros, hoy y por todo siempre. Amén. Amén. Vamos a amén. El amén. Pongámonos de pie. Amén. 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 Pode tomar asiento, hermanos. Yo quiero presentar-lhes 2 temas